Quais são as exigências que as empresas fazem para quem vai entrar como jovem aprendiz nela? Vou falar rapidamente sobre isso e também no final falar sobre a questão do estagiário e trainee, tá? Questão de exigências. Mas antes disso, como você sabe, eu vou rodar a vinheta. Não são muitas as exigências que as empresas fazem para quem vai entrar como aprendiz, seja menor aprendiz, adolescente aprendiz ou jovem aprendiz, independente da idade, tá? Então fique atento para você entender quais são essas exigências, para na hora que procurar não se decepcionar e ao mesmo tempo se preparar adequadamente para conseguir uma oportunidade, uma vaga aí que está em aberto. Lembrando que eu já falei com você sobre quem pode ser aprendiz, quanto ganha e quais são os benefícios, qual a diferença do aprendiz para o estagiário e também para o trainee e o CLT. E agora a gente vai falar sobre isso e fechar, a gente vai falar sobre isso no caso, né, as exigências da empresa. E no último vídeo a gente fecha mostrando como você pode aumentar suas chances para conseguir oportunidades. Vamos lá então. Quais são as exigências das empresas? As empresas, elas têm liberdade, de acordo com a Lei 10.097 de dezembro de 2000, para definir a faixa de idade que ela quer. Então, se a empresa falar, eu vou pegar de 14 anos até os 22, tudo bem. Mas se a empresa resolver que não vai pegar entre 14 e 16 anos, ela tem total autonomia. Eu já dei aula para jovens aprendizes que a empresa só pegava de 18 anos para cima. Assim como também dei aula para jovem de 14 ou com 14 anos. Então, cada empresa ela tem autonomia para definir isso. Então, qual é a maior exigência que as empresas fazem? É com respeito à idade. E aí você me fala, por que isso? Porque tem algumas atividades que a ECA, tá, gente? Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que jovem entre 14 e 16 anos não pode fazer, é crime. Então tem empresa que não vai pegar você porque é proibido, até mesmo como aprendiz, você fazer algumas atividades. Tem empresa que não vai pegar de 14 para cima porque já teve algum problema com jovens nessa faixa de idade. Então não é que ela não possa, é que ela já tentou, não deu certo, então ela evita. A gente tem que respeitar. Agora sempre vai ter uma empresa ou outra que vai aceitar você entre 14 e 16 anos. Mas isso vai exigir que você ande, que você pesquise, que você pergunte, que você corra atrás. E gente, procurar emprego é assim até para quem é adulto. Você tem que correr atrás até encontrar um local em que você se encaixa. Então já é uma preparação para a vida adulta, ok? Não vai ficar louco pensando que não tem oportunidade. Sempre tem. E aí quem acompanha os vídeos meus aqui percebe que eu sempre posto para vocês uma oportunidade ou outra que é para quem tem 14 anos, entre 14 e 16 anos. Fique atento, não desista, corra atrás, que a tua vaga está lá fora no mercado de trabalho. Outra exigência que as empresas costumam fazer, aí a segunda, né? A segunda que acaba sendo uma exigência é escolaridade. Tem empresas que literalmente costumam pegar a pessoa quando ela está estudando e não abre oportunidade para quem já se formou. Bancos, por exemplo, dão oportunidade para quem está estudando e para quem já se formou, tá? Não faz essa distinção. Mas tem muita empresa que, para evitar problema, acaba pegando o jovem quando ele está estudando. Se formou, eu não vou dar oportunidade. Elas pensam assim. Então, mais uma vez, você vai ter que ver quais são as empresas que pegam jovens que estão na tua situação. Vai exigir andar, vai exigir perguntar e ver qual é a empresa que aceita você, tá? Com a idade sua, com a situação escolar que você tem aí. Agora você deve perguntar, e o que mais que as empresas exigem? Mais nada. Em teoria, as empresas não podem exigir mais nada. Mas isso não significa que ela não vai estar atenta aos jovens que se destacam. Então aí é que você tem que ficar bem atento
como é que você se porta, o que é que você está fazendo, mudar um pouco suas atitudes, que isso vai impactar depois na hora de procurar emprego, tá? Mas em teoria as empresas não pedem mais nada. As empresas simplesmente verificam a idade que ela quer trabalhar e também a questão de escolaridade. Fique atento, porque pode ser que em um ano a empresa defina que vai dar prioridade para quem tem 17, 18 anos. E no outro ano, ou daqui a 2 anos, os programas costumam ter 2 anos, ela mude. E aí ela vai fazer o quê? Dar prioridade para quem tem 14 anos. Ah, isso acontece mesmo, professor? Acontece. O maior exemplo é que quem segue aqui o meu canal viu o que aconteceu nos Correios. Os Correios tinham aberto oportunidade, dado oportunidade para quem tinha entre 17 e 18, e depois, no último concurso, acabou dando prioridade para quem tinha 14, 15 anos, tá? A pontuação desse pessoal é bem maior e, portanto, tem mais oportunidade de entrar. Então, nunca desista. Hoje você foi lá, a empresa falou que quer o jovem com 17 anos. Nunca mais vou voltar nessa empresa? Não! Daqui a 6 meses volte, daqui a 1 ano volte, porque ela pode ter mudado, assim como os Correios mudaram. Então, não desista, tá? Essa é a chave para você ter sucesso. Mas, gente, não é incomum você ver alguns anúncios em que as empresas pedem algumas coisas a mais, como conhecimento de informática, ou de repente saber um pouco de algum idioma e por aí vai. Não é comum isso acontecer com o jovem aprendiz, como eu falei, tá? Mas ainda existem vagas e anúncios de vagas para aprendiz que a gente vê isso acontecer. Mas são pouquíssimos, tá? Então não fique preocupado. Algumas empresas aplicam prova para ver qual é o jovem que está mais qualificado. Mas também são poucas as empresas que fazem isso. A maioria recolhe o currículo, pede para que o jovem envie o currículo pessoalmente, ou às vezes por e-mail, ou então se inscrevendo em uma ONG, ou então se inscrevendo no site da própria empresa. Isso também acaba sendo uma exigência da empresa, que você faça o seu cadastro ou participe do processo, dando alguns passos específicos. Então fique atento ao que o anúncio da vaga de aprendiz diz que você deve fazer para participar. E quanto ao estágio e o trainee? Do estagiário e do trainee, geralmente é exigido um pouco mais. Sempre se exige a informática básica e algum conhecimento de idiomas, tá bom? Não é toda vaga que exige isso, mas geralmente de estagiário e trainee se exige um pouquinho mais. O ideal para você que está estudando e vai procurar esse tipo de oportunidade é que você já comece a pesquisar na tua área. Se você faz eletrônica, pesquise o que as empresas que estão em estágio pedem dos estagiários. Se é biologia, veja o que a área de biologia, as empresas que dão estágio ou trainee pedem. Assim você tem tempo para se preparar até a época que você for procurar oportunidades de estágio e trainee, se for o caso. Mas tem diferença sim. O do jovem aprendiz ou do aprendiz não se exige quase nada. Mas de estagiário e trainee as exigências são um pouquinho mais elevadas. É bom você já ir se acostumando. Uma maneira de acostumar é acompanhar os vídeos que eu posto aqui, tá? Mesmo que o tema não seja tão interessante, acompanhe porque é legal. Eu queria que você colocasse aqui para mim quais são as percepções que você teve desse vídeo específico. Você viu alguma exigência aí na tua região ou de alguma empresa que te assustou? Coloca aqui para mim, vamos conversar um pouquinho a respeito das exigências. Melhor, vamos conversar sobre as exigências que as empresas fazem em cada cidade, em cada região, até para a gente ver o contraste que tem, né, entre uma pessoa que está vendo esse vídeo lá no Nordeste e outra que está vendo no Sul. Vamos bater um papo legal aí nos comentários. Próximo vídeo então, como aumentar suas chances. Te vejo lá. Até mais, gente!